Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para mais um vídeo do canal Papo de Grana. E o vídeo de hoje é para falar sobre reserva de emergência. Que é um tema muito comum para quem está começando a investir e quer montar de seu capital para qualquer imprevisto. Mas antes de eu começar, eu vou pedir para que vocês se curtam, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e compartilhem para que esse vídeo alcance mais pessoas que também se beneficiarão com esse conteúdo. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a dica de hoje vai mudar para sempre sua vida em relação aos imprevistos. Afinal, imprevistos são sempre previstos. Como o próprio nome já diz, reserva de emergência é uma determinada quantidade de dinheiro disponível para eventuais imprevistos. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Digamos que você seja motorista de aplicativo ou algo do tipo, e aí você está rodando lá em um belo dia, deu uma pane no sistema lá, no circuito todo, e aí algumas coisas pararam de funcionar. Você leva no mecânico e descobre que o conserto disso tudo vai dar 10 mil reais. Você não tem seguro, e aí como é que faz para pagar essa despesa? Então, se você tivesse uma reserva de emergência, você conseguiria arcar com isso tranquilamente, sem prejudicar sua fonte de renda principal. Seria uma coisa que não estava prevista, mas se a gente tivesse uma reserva de emergência montada, a gente conseguiria passar por isso tranquilamente. Tem basicamente três exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, que o Thiago Nigro, ou Primo Rico, usou e que eu acho muito interessante. O primeiro, a sua cozinha está pegando fogo, certo? E aí você não tem nada com que consiga apagar um incêndio. O que você faz? Você liga para o bombeiro e espera ele chegar. Só que o tempo que demorou até os bombeiros chegarem, pode ser que tenham causado danos absurdos na sua cozinha, na sua casa, enfim. A gente compara isso com quem não tem reserva de emergência. Ou seja, acontece algum imprevisto, a pessoa não tem a quem recorrer, não tem como sanar aquilo ali de forma rápida e evitar mais prejuízos. O outro exemplo é que uma cozinha também está pegando fogo, porém, dessa vez você tem um extintor de incêndio. Só que mesmo você tendo um extintor de incêndio, ele está guardado numa garagem, no armário, com embalagem, está bem guardado. E aí começa o incêndio, você vai procurar o extintor, vai tirar da embalagem, tudo mais, aquela coisa toda. E aí, até você apagar, você teve alguns prejuízos. Com certeza é um prejuízo bem menor do que esperar os bombeiros chegarem esse tempo todo, mas ainda assim tem um pouco mais de prejuízo. Isso a gente usa em comparação por quem tem até um certo dinheiro separado, porém demora um pouco mais, ele não tem tanta liquidez. Demora um pouco mais para você resgatar e tudo mais. E o terceiro exemplo é também um incêndio na cozinha, só que dessa vez você tem um extintor ali pronto para uso no cantinho da sua cozinha. Teve um princípio de incêndio, você vai lá, pegou o extintor, pô, apagou. Isso é reserva de emergência, é você ter algo preparado para qualquer imprevisto. Claro que ninguém espera que a sua cozinha pegue fogo, mas caso aconteça, você está com o extintor ali e apaga. Isso é que tem uma reserva de emergência. Você tem um valor separado e com liquidez. Então, a hora que precisar, você consegue ir lá e utilizar com rapidez e segurança. E assim diminui consideravelmente os riscos. Agora eu vou falar de alguns casos que são muito comuns de Agora eu vou falar de alguns casos que são muito comuns para utilizar a reserva de emergência. Digamos que você ou alguém da sua família precise fazer uma viagem de uma hora, comprar um remédio, fazer uma cirurgia, consertar o carro ou algo do tipo. Caso aconteça algum imprevisto desse, você precise do dinheiro, com a reserva de emergência montada, você rapidamente consegue sanar esse problema. Sem isso, você teria que recorrer a outros meios e tudo mais, emprestar dinheiro, empréstimo, financiamento, dependendo do grau, do nível do imprevisto. O outro caso que eu considero o mais comum de todos é em caso de demissão. Você que é CLT, trabalha em uma loja, digamos que você está trabalhando aqui um belo dia e quando for no final do seu expediente, seu chefe vai, o seu gerente, e te demite. Cara, eu fico pensando por que o chefe não demite no início do dia ou no meio do expediente, ao invés de esperar até o final, a pessoa já vai ser demitida, né? A pessoa pelo menos não fica esse tempo todo a mais lá no emprego e tudo mais. Mas enfim,
Digamos que você foi demitido assim inesperadamente, você tem menos de um ano no seu trabalho. E o que acontece? Se você tem menos de um ano, você não tem acesso ao seguro-desemprego, você não tem direito. Como é que faz para arcar com suas despesas? Fica muito complicado. Então, se você tivesse uma reserva de emergência montada, você conseguiria passar por isso tranquilamente, sem afetar suas contas, sem atrasar e tudo mais, por pelo menos 6 meses. Você deve estar se perguntando, como é que eu faço para montar a reserva de emergência ideal para mim, já que é tão boa assim? Algumas pessoas acabam questionando vários fatores que, quando eu começo a explicar para elas, realmente eu preciso muito de uma reserva de emergência. Por quê? Porque isso te dá uma segurança, tu se protege contra qualquer imprevisto. Então, como eu disse lá no início, os imprevistos são sempre previstos. Então, tu sabe que em algum momento pode acontecer alguma coisa que tu precisa de dinheiro com rapidez. Então, por que não se proteger, não separar de uma reserva? E você não precisa montar de uma vez, você pode ir montando aos poucos, colocando aqui, esse mês sobrou um pouquinho. A gente indica algo entre 10%. Quem consegue fazer um pouco mais do que isso da sua renda, ótimo, a gente consegue acelerar o processo. Mas eu vou falar aqui um exemplo bem simples que a gente pode entender como é que funciona. Digamos que você receba R$ 2.500 e os seus custos fixos são R$ 2.000. Então sobra ali mais ou menos uns R$ 500 por mês. Como é que eu faço para montar reserva ideal para isso? Então você vai multiplicar os seus custos fixos pelo número de meses. Eu indico algo entre 6 meses a um ano para uma reserva boa. Então você pega seus custos fixos, digamos que seja R$ 2.000, você multiplica por 6 meses. Vamos dar o tempo de 6 meses? Então sua reserva de emergência ideal é R$ 12.000. Então você sabe que você tem ali disponível R$ 500 todo mês para ajudar a montar a reserva de emergência. João, mas eu não quero colocar os R$ 500 todo mês, porque eu quero ter um pouquinho de lazer e tudo mais. Tudo bem, isso é uma escolha sua. Ou você coloca os 500 ou você coloca a parte disso. O ideal é montar a reserva de emergência, separar de pelo menos um pouquinho todo mês e tudo mais. Pronto, feito isso, então você vai aportando todo mês. E lógico que o tempo que você vai levar para montar vai depender da sua intensidade em separar esse dinheiro, investir, poupar, guardar, enfim. Pronto, já sabemos o quanto precisamos para uma reserva de emergência, o quanto iremos separar por mês. O próximo passo é saber aonde colocar esse dinheiro, porque colocar debaixo do colchão, esse tempo já passou. Não faz o menor sentido ter dinheiro em espécie e tudo mais. Poupança também nem se fala, porque a poupança tem gente que considera investimento, eu particularmente não considero. Não, a poupança está rendendo 0,5% ao mês, então não faz o menor sentido deixar na poupança. Então, na hora de alocar a nossa reserva de emergência, precisamos ficar atento em três fatores: volatilidade. Não queremos que nosso dinheiro fique oscilando bastante, queremos ter certeza de que aquele dinheiro que colocamos é o que vai ter ali, ou próximo daquilo. Segurança, precisamos ter certeza que aquele dinheiro vai estar lá e tudo mais. Então a segurança também é muito importante. E o principal, liquidez. Não adianta você separar a reserva de emergência, colocar em um local que você não consiga tirar rápido. Capitalização, que alguns bancos fazem e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito, mas o dinheiro fica parado ali, previdência também demora, se for tirar antes paga uns juros absurdos. Enfim, a ideia qual é? Colocar em um ativo que tem uma liquidez, D mais zero, ou no máximo D mais um. Então, o que é D mais zero, D mais um? D mais zero é, se eu solicitar o resgate hoje mesmo cai o dinheiro na minha conta. D mais um é, se eu solicitar hoje, o dinheiro cai amanhã na minha conta. Também é bem tranquilo, bem rápido. Então precisamos ficar atento nesses 3 pontos na hora de escolher nossa reserva de emergência. Eu separei aqui basicamente 3 ativos ou 3 locais onde podemos alocar nossa reserva de emergência. O primeiro deles é o Tesouro Selic. É um título público federal, é um dos investimentos mais seguros do mercado, porque ele tem uma alta segurança, ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? No Tesouro Direto é como se você emprestasse dinheiro para o governo e recebesse juros por isso. Então, para você tomar um calote disso, o governo vai ter que quebrar do primeiro, o que é muito difícil. No caso desse, o país imprime real e paga você. Simples.
O segundo ponto é a baixa volatilidade. Ele oscila muito pouco, ele consegue ter uma segurança muito melhor, uma estabilidade melhor, então você consegue acompanhar. Ele rende mais do que a poupança. Hoje a Selic está em média 11,75, então a gente consegue encontrar alguns ativos na faixa dos 11, 12, 13% ao ano. Já a poupança está na faixa dos 3%. Então, o Tesouro Selic é uma opção muito melhor do que a poupança. Por que eu falo da poupança? Porque a poupança hoje é o local onde os brasileiros mais têm dinheiro guardado. E o principal, a liquidez. Hoje no Tesouro Selic, você tem uma liquidez de D mais 1. D mais 1, no caso, você solicita hoje e resgata amanhã. Amanhã está na sua conta. Mas se você fizer isso até 1 hora da tarde, no mesmo dia cai na sua conta. Então acaba se tornando D mais 0. Temos também o CDB, que é um certificado de depósito bancário, que o sistema é parecido com o Tesouro Selic, porém, ao invés de você prestar dinheiro para o governo, você vai prestar dinheiro para uma instituição bancária, que também pagará juros por isso. Hoje a rentabilidade dela está em média, com a taxa Selic 11,75, ela está algo entre 12% e 14%. Hoje a gente consegue encontrar alguns CDBs, LCIs que ficam próximo disso. E uma das vantagens do CDB é pela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que ele consegue lhe dar uma garantia de até R$250 mil. Digamos que por algum motivo, algum banco quebrou, você tinha dinheiro lá. O FGC lhe devolve até R$250 mil por instituição, com limite de 4, que então se você tiver 1 milhão em 4 instituições, você consegue reaver. Outro detalhe, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre título público federal. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. Depois desse vídeo, você vai lá, assiste, curte, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a entender um pouco melhor sobre renda fixa, principalmente títulos públicos federais. Você precisa ficar atento a quais características do CDB você vai escolher, para saber se está de acordo com o seu objetivo, que no caso é reserva de emergência. Então você precisa de algo com liquidez, com menor taxa de juros, se bem que o imposto de renda é em cima do lucro. Então você pode pegar um ativo, o importante é ter o principal ali, e colocando todo mês, basicamente é isso. E o ideal é que esse CDB renda pelo menos 100% do CDI, que é o índice que acompanha alguns ativos de renda fixa. E por último, eu tenho as contas remuneradas. Como é que funciona? Você coloca o seu dinheiro, e a partir do momento que você coloca o seu dinheiro, já começa a render. Geralmente em cima do CDI, 100%, 105%. Hoje o CDI está numa faixa de 11%, 65%. Então a gente consegue trabalhar com isso. E para aquelas pessoas, por exemplo, para quem é autônomo, precisa de uma liquidez muito mais volátil, muito mais imediata, na verdade, o ideal seria esse, você colocar lá, porque você consegue usar a qualquer momento, não tem que esperar cair na sua conta, mas já está lá, você usa. É bem tranquilo. Tem também cobertura da FGC, mas para aquelas pessoas que querem um pouco mais de segurança, eu indico uma conta numa corretora ou no banco, tudo mais. Você tem que ver as taxas se estão de acordo com seus objetivos. Afinal, quem escolhe onde alocar seu recurso é você. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre reserva de emergência. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma ideia de como montar e como se preparar para nunca mais passar por essas coisas. Então, se você gostou, já deixa seu like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que alcance mais pessoas e assim consiga ajudar mais pessoas ainda a ter essa proteção, que é muito importante. E eu fico por aqui. Fui!